Olá, Adriana Dantas, boa noite, seja bem-vinda. Seu Luiz Alberto, boa noite, Silvano. Olá, sou Milton, boa noite também, Dudu, sejam bem-vindos. Olá, Célia, boa noite. Dona Edi, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Lídia, boa noite. Ô, seu Milton, muito obrigado pelo carinho. Adaí, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Mariângela, boa noite. Valdinei, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, seu Luiz, a gratidão é toda nossa, tenho certeza disso. Leopoldina, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Leívia, boa noite. Anitta, Clarindo, boa noite, sejam bem-vindos. Olá, Luísa, boa noite. Ricardinho e Lúcia, boa noite. Elaine Lavez, boa noite, seja bem-vinda. E a Amanda, já tá tudo bem com ela? Tá passando melhor, Elaine? Adriana, muito obrigado. Obrigado pelo carinho, pelas felicitações. Aliás, obrigado a todos vocês pelo carinho que a gente recebeu aí durante todo o dia. Olá, Fátima, boa noite. Obrigado também. Olá, Leda, boa noite. Uma ótima semana para nós. Obrigado, Adaí. Que todos nós sejamos e estejamos iluminados. Boa noite, Marinha. Seja bem-vinda. Ana Cristina, boa noite, seja bem-vinda também. Obrigado, Elaine, obrigado mesmo. Boa noite, Luísa Nalim, seja bem-vinda. Sr. Antônio, boa noite. Ô, Luísa, obrigado. Nelson Neves, boa noite também, seja bem-vinda. Olá, Valdete, boa noite. Selma, sejam todos muito bem-vindos. Lucélia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite aí pro pessoal, pros nossos amigos de Conchal. Maria das Graças, boa noite. Eveline, Roberta, boa noite para vocês também. Olá, Valdete, muita luz e paz para todos nós. Roberto Silva, boa noite, seja bem-vindo. Francisca Helena, boa noite, seja bem-vinda. Bom, já está na hora de nós iniciarmos. Oi, Leda, sim, hoje eles falam, né, que a gente tem um dia para comemorar, que é exatamente o dia que a gente reencarna, e foi exatamente hoje, 23 de novembro. É sim, o pessoal está falando e comentando, Boa noite, Alex, seja bem-vindo. Vamos então fazer a nossa prece inicial, conclamando a todos para que juntos possamos nesses instantes elevarmos o nosso pensamento ao mais alto, para agradecermos a Deus, ao nosso Mestre amado e querido Jesus e à espiritualidade, por tudo aquilo que nós recebemos. E de modo muito especial, gostaria de fazer a minha prece especial em agradecimento a Deus, a Jesus e à espiritualidade, justamente por permitir que eu, particularmente neste plano, estivesse junto com vocês e principalmente nesses nossos estudos aqui, através da página do Facebook da Aliança Municipal Espírita São Sebastião do Paraíso.
Sim, hoje muitos de vocês já sabem, já me felicitaram. Eu agradeço a todos vocês, agradeço a espiritualidade por esta oportunidade recebida e gostaria, como forma de gratidão, elevar o pensamento e pedir para que a espiritualidade leve a todos os cantos deste planeta a alegria e a emoção que nós estamos sentindo pelo carinho de toda esta família espiritual que aos poucos nós fomos formando. Muita paz a todos vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. E que a espiritualidade continue nos unindo cada vez mais ao redor dos ensinamentos deste mestre incomparável. E que possamos, um dia, nos felicitarmos, sobretudo num mundo mais feliz. Em especial, agradecendo a Jesus a oportunidade de nos ligar ao Criador através desses ensinamentos e da vivência do Evangelho na vida de cada um de nós. Muita paz, muito carinho, muita concentração e que nós possamos mais uma vez abrir a mente e o coração para recebermos estes esclarecimentos do Evangelho de Jesus através dos ensinamentos dos Espíritos. Que assim seja. Vamos lá, muito obrigado aqui mais ao pessoal que foi chegando. Muito obrigado também, boa noite, Reinaldo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Dona Edir. Obrigado também mais uma vez, Alex, Marinha, Leda, muito obrigado. Obrigado, Valdete, pelo carinho principalmente. Olá, Reinaldo, Tuca, boa noite, seja bem-vinda. Michele, Gabriel, Helena. Obrigado, Reinaldo. Felicidades para todos nós, para todos nós. E mais uma vez agradeço esse carinho que todos vocês têm para conosco. Boa noite, Adriana Varenga. Então vamos lá, gente, dar sequência à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós estamos e nós vamos encerrar o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Foi um estudo, confesso para vocês, bem interessante que nós fizemos, uma leitura, onde nós trabalhamos muito, inclusive, no próprio título do capítulo, né? Não sei se vocês se recordam, nas palavras a gente foi destrinchando o que o título do capítulo quis nos trazer, quis nos mostrar, lógico que sob o viés da própria doutrina espírita. Então, nós trabalhamos e trabalhamos de uma certa forma até profunda esse título. E nós vimos também neste próprio capítulo sobre ressurreição e reencarnação, essas diferenças que existem de nomenclaturas, né, sobretudo de acordo com algumas crenças de algumas religiões. Nós vimos sobre a reencarnação e os laços de família, né, principalmente porque Kardec traz este comentário, traz este tópico, nos conclamando a reflexão, porque até então, para aqueles que não aceitam a reencarnação, eles, ou segundo eles, nós estaríamos quebrando os laços que unem as famílias a partir do momento que na próxima encarnação a gente vai estar com pessoas diferentes ou espíritos diferentes, e aí a gente nunca vai fortalecer os laços de família, muito pelo contrário. E aí nós vimos com a doutrina espírita que não, que as afeições ou aquilo que nos ligam efetivamente vai ter uma duração de acordo com a própria ligação. E aí nós vimos, né? Se eu me ligo a alguém por laços materiais, por questões físicas, de atração física, por exemplo, lógico que terminou a física ou terminou o corpo material, nada mais vai me ligar àquela pessoa. Então foi bem interessante nessas nossas informações, aquilo que a espiritualidade nos trouxe sobre estes vínculos. Agora, se a gente já tem um vínculo de simpatia, uma afeição um pouco mais profunda, esses laços vão perpetuar
até nós conseguirmos, sobretudo, nos irmanarmos completamente, porque nós somos cidadãos universais, nós pertencemos à família universal, e a gente precisa entender e precisa aprender isso, que pertencemos a uma família universal, e não apenas e tão somente uma família consanguínea. Então a gente viu e estudou nesse capítulo essas questões. E enfim, nós começamos no nosso encontro na segunda passada falando sobre os limites da encarnação, que a gente já vai terminar, e vamos falar também sobre a necessidade da própria encarnação. Então, hoje, principalmente com relação a esses limites da encarnação, o que Kardec nos traz? Gente, Kardec e a espiritualidade, porque nós estamos aqui nas instruções dos espíritos, ele coloca duas perguntas nesses capítulos finais. Nos limites da encarnação, ele pergunta: há limites para a encarnação? E depois, sobre a necessidade da encarnação. Nos limites, nós podemos e vamos identificar com o codificador dois pontos distintos. Nós vamos identificar os limites da encarnação que ele coloca para o corpo espiritual, e ele vai também trazer limites da encarnação para um corpo mais materializado. Olha só como que Kardec foi bastante perspicaz na sua colocação. A perspicácia dele é tão fantástica porque ele vai primeiro, ora, se eu sou espírito, o princípio inteligente ele é diferente do princípio material, e mesmo o corpo espiritual ou perispírito ele é de matéria, então o espírito nessa matéria, ainda que mais sutil, ele está encarnado. Só que é lógico, eu não falo em carne quando eu falo num corpo espiritual, eu falo em carne quando eu falo num corpo material. Mas aí Kardec pergunta e questiona: peraí, mas o espírito, neste corpo espiritual, até quando ele vai necessitar desse corpo espiritual? E do corpo material, de um corpo aí sim de carne, até quando? Existe um limite para isso? E aí nós podemos responder essa questão com uma resposta única às duas questões. Primeiro, no que diz respeito ao mundo corporal, material, ou a este corpo de carne que nós possuímos, e é por ser um corpo inferiorizado e por ser uma matéria mais grotesca, mais grosseira, o limite vai ser a nossa própria inferioridade. Ou seja, quando nós eliminarmos a nossa inferioridade, nós não teremos mais a necessidade de vivenciar em corpos grosseiros como este que nós estamos vivenciando. Tudo no universo tende a uma evolução. E, como nós dissemos e já estudamos em diversas obras aqui nas nossas reuniões de segunda a sexta-feira, se nós pegarmos o corpo que nós possuíamos na época dos primatas, nós vamos ver que ele tem muitas diferenças com o corpo que nós possuímos hoje. E ainda não sei se vocês se recordam, eu ainda peguei uma analogia bem mais próxima, né? Se nós pegarmos o corpo que nós tínhamos há 40, 50 anos atrás, a gente vai ver que ele é diferente do corpo que nós temos hoje. Pegue as crianças, ou nós quando éramos crianças, não sei se vocês se recordam, alguns aqui até um pouco mais experientes do que eu, mas a criança ficava praticamente 7 dias toda enrolada, toda enfaixada. Hoje as crianças já saem, já nascem, elas já estão praticamente sem aquelas faixas, já estão vestindo roupa, ou seja, um organismo totalmente diferente do que há 30, 40, 50 anos atrás. E isso vai nos mostrando essa evolução. Os nossos corpos de hoje não resistem mais àquelas dificuldades que nós resistimos no passado. O nosso trabalho, vocês podem perceber, ele tem sido cada vez mais leve, mais sutil. Trabalho pesado, trabalho braçal, é coisa do passado. Nós ainda estamos sim numa fase de transição. Ainda tem diversas partes do planeta onde este corpo ainda precisa ser mais materializado. Mas num local mais civilizado, a gente já vai percebendo que as máquinas vão fazendo esse serviço mais pesado
para o homem. Isso nos mostra exatamente que esta inferioridade está sendo vencida, está sendo superada. Então, a presença do Espírito em corpos grosseiros já está ficando um pouco mais para trás. É lógico que a gente tem muitas coisas ainda a vencer nesses corpos materiais, mas é só para vocês entenderem que à medida que nós vamos crescendo e evoluindo, esta grosseria vai realmente ou efetivamente ficando para trás. E com isso nós vamos realmente atingindo o ápice deste limite de encarnação em corpos grosseiros. E aí, no que diz respeito aos mundos mais avançados, Kardec vai dizer, os corpos são muito mais espiritualizados. É isso mesmo, Valdete. A Valdete até lembrou bem que a gente nascia e ficava não sei quantos dias de olhos fechados, né? Até 7 dias. Hoje não, as crianças já nascem abrindo os olhos. Sim, isso é um exemplo clássico do que Kardec está colocando aqui para nós, aliás, daquilo que Jesus disse para nós nesse diálogo com Nicodemos. Nós estamos estudando, gente, exatamente isso. Só que Jesus falou lá naquela oportunidade e a gente está demorando um pouquinho para entender. Hoje a doutrina coloca exatamente ela nos dá essa oportunidade de aprofundarmos nesses esclarecimentos exatamente para concluirmos isso, tá? Agora, na sequência, nós vamos perceber que o nosso corpo espiritual, ele também vai passar por essa mutação, por essa transformação. O nosso corpo espiritual também é um corpo ainda grosseiro por conta da nossa própria inferioridade. Por quê? Porque nós, como espíritos, atraímos o fluido universal para formar o nosso corpo espiritual de acordo com as nossas próprias necessidades, de acordo com os nossos desejos. Então, há uma influência muito grande dos nossos desejos na formação dos corpos. Eu disse para vocês, e vocês podem conferir lá no livro Nosso Lar de André Luiz, que o governador espiritual daquela colônia, ele, naquele momento, o André Luiz conta, ele estava tentando tirar daquelas pessoas, daqueles espíritos que estavam ali no nosso lar, a necessidade da alimentação da carne. Olha para vocês verem, lá no plano espiritual. Então, é uma luta constante. O corpo espiritual também passa por esse processo evolutivo. E aí o Kardec vai dizer exatamente aqui nesse tópico, os limites da encarnação. Quanto mais a gente vai avançando, mais sutil vai se tornando o nosso corpo espiritual, até chegar o momento que nós não teremos mais necessidade desse corpo espiritual. E aí, quando eu não tenho mais necessidade desse corpo espiritual, eu perco, podemos assim dizer, como espírito puro. Aí sim, se eu tiver necessidade, ou se eu precisar, ou se eu por alguma missão necessitar ir para algum planeta e reencarnar, eu vou descer e vou me revestir do corpo espiritual daquele planeta, através da própria atração, e ali eu vou reencarnar. Simples. Por quê? Porque eu já estou totalmente livre da influência de qualquer matéria. E havendo necessidade, eu vou lá e encarno, como aconteceu com Jesus. Jesus quis vir aqui exatamente trazer conhecimentos e informações para nós. Então ele se revestiu, e aí aquela expressão que João utiliza lá no início do seu evangelho. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Por quê? Porque era só o verbo. Ele não tinha mais necessidade de revestir-se de nenhum tipo de corpo. Como ele era só o verbo, como ele era a essência, ele era só espírito, aí ele revestiu-se de carne e veio habitar entre nós. Está vendo como que as coisas vão realmente se casando para os nossos esclarecimentos? Então, limites da encarnação é exatamente isso que Kardec nos coloca neste tópico, tá? Então, a pergunta é muito simples, se haveria limites, e os limites são exatamente esses. Então, fica aqui a dica, quanto mais a gente vai crescendo, quanto mais a gente vai evoluindo, quanto mais nós vamos nos desmaterializando, o nosso corpo também vai ficando menos grosseiro, os nossos desejos vão ficando mais espiritualizados e automaticamente nós vamos nos distanciando daquilo que chamamos de sofrimento.
tratou. Bom, o próximo tópico das instruções dos Espíritos desse capítulo, para nós fecharmos, diz respeito exatamente à necessidade da encarnação. É isso mesmo, Lucélia, nós vamos... a expressão que você usou, afinando e refinando, e nós vamos assim... deixando de lado essa necessidade de termos esses corpos. É lógico, para nós isso ainda vai demorar, né, alguns milhões ou bilhões de anos, não sabemos, né? Mas o que nós temos a certeza é que nós podemos estipular esse prazo a partir do momento que a gente aprender todas as lições. E aí vem essa pergunta que Kardec faz, Lucélia, exatamente para complementar esses limites, porque a pergunta é com relação à encarnação. Há necessidade da encarnação? Ou, como ele pergunta, é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estariam sujeitos a sofrê-la? Olha, por quê? Porque tem muita gente que pensa assim. Ora, eu acho que eu já falei aqui para vocês, só repetindo a título de curiosidade, já ouvimos pessoas aqui neste planeta de provas e expiações, e aí infelizmente eu digo é por falta de conhecimento, e pessoas que militam na doutrina espírita. Já vi pessoas dizerem que essa é a última encarnação dela. Gente, não tem como. É impossível de um planeta de provas e expiações você simplesmente dar um salto para os mundos celestes ou divinos. É impossível, tá? Impossível. Mas aí a gente vai analisar sob o prisma desse questionamento de Kardec, da necessidade da encarnação, e a questão dele é um castigo, a gente vai perceber que não. Nós já vimos, inclusive, lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, em especial, porque a 167 eu costumo sempre dizer que é um complemento da 132, tá? Boa noite, Terezinha, boa noite, Natália. A 132, ela vai dizer o seguinte, que a encarnação, ela tem um duplo objetivo. Qual é esse duplo objetivo? Quais são? O primeiro deles é para que a criatura possa aprender tudo aquilo que a matéria tende a lhe ensinar. Se Deus criou dois princípios, um espiritual e um material, e falou para o princípio espiritual, ora, eu quero que você domine sobre o princípio material, ele está falando que você, para dominar, você precisa aprender tudo sobre o princípio material. Então a necessidade da encarnação é exatamente para que em contato com a matéria você aprenda tudo dessa matéria. É uma mesma coisa que você dizer assim para um aluno, aluno, você vai, por exemplo, cursar dos antigos, da 5ª à 8ª série, ou então você vai cursar lá o ensino fundamental. Só que você vai cursar o ensino fundamental sem precisar frequentar a escola. Vocês já imaginaram como é que seria isso? Como que você vai aprender sem ter contato com as lições? Impossível. Então, você tem que ter esse contato, você tem que frequentar a escola para você exatamente aprender. A encarnação é isso. Então, um dos objetivos da encarnação é exatamente para que você aprenda. O outro objetivo da encarnação é que Deus quer que você aprenda para que Ele possa lhe conceder essa tarefa. Você vai ser meu auxiliar aí na obra da criação. Você vai aprender e você vai ensinar. Você vai aprender e vai ajudar na evolução de tudo isso. Então, este é o objetivo da encarnação, ou do contato do espírito com a matéria. Imagine, chega Deus e fala assim, olha, agora você vai fazer... Aí você fala, mas eu não sei, eu não aprendi. Olha só, não teria prazer maior para a criatura do que ajudar ao seu próprio Criador? Qual de vocês, por exemplo, não ficava feliz, não sei, né, a vida escolar de muitos de vocês, mas qual não ficava feliz quando o professor elogiava você e falou, nossa, você aprendeu. Você pode ensinar um coleguinha seu que não aprendeu ainda? A gente fica contente e feliz, não somente pelo elogio, mas principalmente com a tarefa que ele nos concede.
Ó, ensina para o seu coleguinha. Gente, isso é fantástico. Então, Deus faz a mesma coisa. Por isso que tem a encarnação. Então, a necessidade é para o aprendizado e para que nós possamos auxiliar Deus na obra da própria criação. Nós fomos criados exatamente para isso. Tá? Então, não é outra coisa. Agora, aí eu falo que é 167, a questão 167 do Livro dos Espíritos é um complemento da 132, porque com as encarnações, nós vamos, infelizmente, abusando do nosso próprio livre-arbítrio, a gente acaba cometendo equívocos. E quando a gente comete os erros, nós precisamos reparar esses erros para que a gente fique com a consciência tranquila. Então a reencarnação, ela nos permite não apenas a sequência do aprendizado, a sequência da tarefa divina que nos compete, mas também nos permite reparar os nossos próprios equívocos, reparar os nossos erros. Então, por isso, realmente, como está colocando aí a Valdete, a própria Daí, é uma bênção, tanto a encarnação quanto a própria reencarnação. Ambas são bênçãos divinas. E a gente só precisa entender. Por isso que esse capítulo 4, gente, ele é importantíssimo. E eu falo para vocês, ele é um dos capítulos basilares da nossa própria doutrina. Assim como o capítulo 1, 2 e 3 deste mesmo livro, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa oportunidade que Deus nos concede, e vocês vão identificar depois, lá quando a gente estiver estudando a lei do trabalho no Livro dos Espíritos, a partir da questão, acho que é 671, 672, sobre essa necessidade do trabalho. E o trabalho, a questão 675, ela vai falar exatamente isso, é toda ocupação útil. A gente vai perceber, Kardec vai perguntar para a espiritualidade, qual que é o objetivo do trabalho? Porque na encarnação eu vou aprender e vou cumprir a minha tarefa, ou o meu trabalho na obra da criação. Mas para que eu preciso de trabalhar? Eu preciso de trabalhar para desenvolver a minha inteligência. Não existe outra forma de desenvolver a inteligência senão através do trabalho. Então é isso que Kardec coloca aqui. A encarnação vai me permitir, ou vai permitir que eu desenvolva a minha inteligência. Eu não tenho uma inteligência que é a suprema, questão número 1 do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema. Então, que eu possa e consiga nesse processo evolutivo também evoluir a minha inteligência para me aproximar da inteligência suprema. E como eu vou fazer isso? Através do trabalho. A encarnação vai me permitir, através do trabalho, que eu conquiste o desenvolvimento da minha própria inteligência. Tá? Então, esta é a principal necessidade da encarnação. Só que nós precisamos, para complementar essas questões, e Kardec coloca isso, Kardec e a espiritualidade, né, os espíritos, porque nós estamos também trabalhando aqui na instrução dos espíritos, ele vai colocar para nós que, além de eu ter isso em mente, o objetivo da encarnação, eu tenho que ter a perfeição divina, em especial. Gente, todos nós partimos de um mesmo ponto. Quando diz que Deus criou todos simples e ignorantes, nós temos que ter essa certeza. Todos nós partimos de um mesmo ponto. Todos vieram da simplicidade, da ignorância. Os anjos, a gente já estudou isso, eles também vieram da simplicidade, vieram da ignorância. Todos têm o mesmo ponto de partida. Que mais? Eu gosto de falar muito desse tema quando a gente estuda a lei de liberdade e a lei de igualdade, tá? Que a gente vai estudar lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Aí a gente vai trabalhar bastante essa questão. Além de todos nós termos o mesmo ponto de partida, nós também temos as mesmas oportunidades. Eu tenho que acreditar tanto na encarnação quanto na reencarnação,
principalmente por conta desse segundo tópico que Kardec coloca, a questão das mesmas oportunidades. Porque se eu tiver uma visão limitada e apenas e tão somente desta encarnação, achar que existe apenas e tão somente uma encarnação, como é que eu posso encarar um Deus sábio, justo, misericordioso, com tantas diferenças que existem entre nós? Com certeza ele não teria dado as mesmas oportunidades para as pessoas, para os mesmos espíritos. E aí ele teria criado privilégios para uns em função dos outros. Gente, nós estamos aqui agora estudando. É um grupo de muitas pessoas que estamos aqui juntos estudando. E aquelas pessoas que não estão tendo ou não tiveram essa oportunidade que nós estamos tendo, elas poderiam ser cobradas da mesma forma? Poderiam ser cobradas no mesmo tempo? Quais são as oportunidades que elas estão tendo? Alguns vão dizer, mas as oportunidades são para todos. Sim, mas será que eles receberam esse chamado como nós? Será que eles têm a condição de ter um celular, de ter esse horário e de se conectar neste momento para poder participar conosco? Lógico que todos possuem oportunidades, só que cada um de nós estamos num estágio diferente e a gente precisa abraçar uma etapa diferente da nossa vida para chegar num nível mais avançado, assim como tem outras pessoas que estão tendo oportunidades diferentes das nossas. Às vezes tem pessoas que nascem num lar totalmente equilibrado, com muitas facilidades e estão conseguindo vencer e superar. Tem outras pessoas que não, já estão com algumas dificuldades e essas dificuldades é que estão os elevando. Então, a reencarnação nos ajuda, gente, exatamente a entender e assimilar isso. Primeiro que partimos todos de um mesmo ponto. Assim como eu estou aqui, o selvagem que está lá do outro lado e aquele espírito que está num planeta mais avançado, nós tivemos o mesmo ponto de partida porque Deus é único. Nós estamos tendo as mesmas oportunidades. Só que se alguns abraçarem mais do que os outros, abraçarem mais depressa, vão chegar mais rápido ao seu objetivo do que nós. Assim como nós estamos abraçando agora, outros provavelmente ainda não abraçaram, eles estão um pouquinho mais atrasados, mas eles também terão as mesmas oportunidades. E outra coisa, Kardec coloca nesse tópico, as obrigações também são as mesmas. Se a encarnação para mim é para aprendizado e para auxiliar Deus na obra da criação, da mesma forma, para o selvagem, para aquele que está num planeta mais avançado, para um Cristo, a obrigação é a mesma. É aprender com a matéria e auxiliar Deus na obra da criação. São as mesmas obrigações. Igualdade para todos. Só que também, para todos, a liberdade. Você tem a liberdade de escolher o seu momento. Gosto muito de lembrar essa passagem, esses comentários que o próprio Emmanuel diz quando ele teve o seu encontro, o seu contato com Jesus. Emmanuel diz que Jesus falou para ele: Emmanuel, você tem duas opções. Você pode me seguir agora ou pode me seguir depois. É simples. Você escolhe. Queremos seguir agora ou queremos deixar para depois? Então todos nós temos essa liberdade. Por isso que eu estou falando para vocês, quando nós vamos estudar a lei de liberdade e de igualdade, a gente vai voltar nesses mesmos pontos. E este capítulo 4, essa questão da necessidade de nascer de novo para ver o reino dos céus, traz para nós a base para esse entendimento. Porque se eu não acredito nessa reencarnação ou na própria encarnação, eu vou ficar com certeza com algumas dúvidas ou sem poder responder alguns questionamentos. Ok? Então, Kardec coloca isso nesse ponto para nós. Enfim, gente, ele vai dizer, ou ele vai trazer em nota, até uma coisa que eu já comentei com vocês, sobre a analogia que ele faz com relação à própria escola. Sim, Kardec vai colocar para nós que um estudante que quer aprender,
um estudante que quer conhecer e principalmente chegar lá num momento e falar assim: eu sou doutor, eu sei tudo, por exemplo, desta matéria, ele não dá um salto. Ele não sai aqui do primário e já vai cursar um pós-doutorado. Ele tem que frequentar todas as séries. Ele tem que assimilar todo o conhecimento. Até mesmo porque, vocês percebem, o conhecimento ele é feito em etapas. E nessas etapas a gente aprende o básico primeiro e depois nós vamos nos aprofundando nas informações. Lógico, tem gente que consegue aprender muito mais rápido, tá? Pouquíssimos conseguem pular etapas, pouquíssimos nesse nosso planeta. Sabe aqueles superdotados que fazem lá uma prova para saber como é que... tem uns superdotados que conseguem pular algumas etapas, mas são raríssimos. A regra qual que é? Eu começo lá no prézinho, na pré-escola, né? E vou avançando, o ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduado e é assim por diante. E aí, prestem atenção, nesse trajeto que eu vou fazendo, se eu não aprendo, por exemplo, as lições básicas e necessárias que são administradas, ou melhor, que são ministradas ali, por exemplo, no terceiro, no quarto ano, ou no sétimo ano, se eu não aprender, o que vai ter que acontecer? Eu vou ter que repetir as lições, porque lá no oitavo, no nono e dali por diante, essas matérias aqui do sétimo são imprescindíveis. Se eu não aprendi e não entendi isso aqui, eu não vou conseguir entender lá na frente. Então eu vou ser obrigado a repetir. O que acontece conosco nas encarnações é exatamente isso. Quem sofre mais nas encarnações e nas reencarnações? São aqueles alunos mais renitentes. São aqueles alunos que não querem aprender. São aqueles alunos que muitas das vezes eles mesmos colocam obstáculos. É o que Kardec coloca aqui. Porque aquele que quer aprender, seja prestar atenção, tem alunos, aí muita gente, né, faz aquele, vamos chamar assim, aquele bullying, né? Fulano de tal é CDF, fulano de tal é isso. Mas por quê? Porque ele gosta tanto daquilo que ele está fazendo, que ele sente prazer em estar estudando. Ao passo que aquele que tem dificuldades, para ele é um sofrimento o estudo. Quando vocês estudaram, ou alguns que ainda estudam, vocês percebem isso dentro de sala de aula? Vocês têm aqueles alunos que parece que não estão nem querendo ir na aula. Aí você já tem aqueles que já vão com uma certa dificuldade, praticamente se arrastando. Aí você tem aqueles mais ou menos, que tem dia que está bom, tem dia que está ruim. E você tem aqueles que fazem questão, que sentem o maior prazer de estar ali no banco escolar. A encarnação é isso. Vocês olham para o lado e vocês vão ver. Tem espíritos que não estão querendo estar aqui. Tem espíritos que já estão doidinhos para poder acabar isso aqui, para entrar de férias. Tem espíritos que sentem prazer em estar aqui. Então, Kardec, quando ele faz essa comparação nessa nota, eu acho fantástico, gente. Porque é assim realmente que nós vemos e identificamos aqui no nosso planeta. É um planeta de provas e expiações? É. Mas vejam como que cada um está num estágio diferente. Kardec comparou a escola, aqueles alunos. Então, se nós começarmos a desenvolver o gosto pelo estudo, pelo aprendizado, a gente já falou aqui, já falei para vocês, a neurociência já demonstrou, o que mais dá prazer para a criatura, o que mais traz prazer para nós é o aprendizado. Então, se eu quero ter uma vida prazerosa, que eu me coloque sempre na condição de aprendiz. E aí eu vou passar por essa encarnação sem dor e sem sofrimento. Mas essa questão do sofrimento a gente vai deixar para o nosso próximo estudo, a nossa próxima leitura e estudo. Por quê? Porque nós vamos entrar exatamente no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo,
bem-aventurados os aflitos. E aí a gente vai ver o que é o bem sofrer, o que é o mal sofrer, a causa anterior ou atual das nossas aflições. Tudo isso são detalhes bastante interessantes para nós identificarmos nesse capítulo 5º, que nós começaremos na nossa próxima reunião do Evangelho segundo o Espiritismo, que é na próxima segunda-feira. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, muito obrigado a todos vocês pela dedicação, tá? Agradeço imensamente o carinho que todos vocês tiveram aí, principalmente me felicitando aí pelo meu aniversário. Também que este seja um aniversário para todos vocês, tá? Que Jesus continue os abençoando, que vocês tenham uma excelente noite e até o nosso próximo encontro. Amanhã estamos aqui para dar sequência aos nossos estudos, né? Lógico que em cima de outro livro, de outra obra, O Céu e o Inferno. Mais uma vez, gratidão imensa por vocês fazerem parte e por deixarem eu fazer parte desta família espiritual.